Olá, sejam muito bem-vindos à primeira aula da segunda fase do curso. Nessa fase, nós vamos conversar, nós vamos estudar, nós vamos tentar compreender ao máximo como que funcionam as empresas, como que funcionam os empreendedores, quais são os assuntos que nós precisamos nos preocupar para tratar com esses clientes. Em especial, nós vamos primeiro, no módulo 6, nós vamos entender esse universo. E depois, à medida que a fase for avançando, nós vamos tratar, então, sobre assuntos específicos. Vamos estudar assuntos específicos sobre empresas. Então, nós vamos também falar durante essa fase do curso, nós também vamos falar sobre gestão estratégica, gestão profissional, a cultura organizacional da empresa, noções de marketing e técnicas de venda. Nós vamos falar sobre ética e sustentabilidade, sobre processos internos dessas empresas, né? Dentro desses assuntos, todas as suas especificações, tá? Nós vamos começar esse sexto módulo, primeiro dessa segunda fase, falando sobre as causas do empreendedorismo, os desafios que esses empreendedores enfrentam, né? Que transformam esses empreendedores em empresários. Nós vamos falar sobre o imediatismo que atrapalha tanto o empreendedorismo brasileiro e vamos falar das causas do sucesso desse empreendedorismo, né? E como que nós, advogados, vamos contribuir para que essas causas aconteçam, para que essas situações aconteçam e os empreendedores realmente tenham resultados. No sétimo módulo, nós vamos falar sobre empresas familiares. O que são as empresas familiares, né? Como que essas empresas elas são gerenciadas e principalmente como que elas podem ser transferidas, porque na verdade a maioria das empresas no Brasil são empresas familiares. Entretanto, essas empresas elas têm uma curta duração se nós formos considerar as gerações que administram elas. Então, elas nascem, né, com aquele fundador, com aquele pai ou mãe, aquele patriarca, aquela matriarca, aquele gestor, mas a transferência dessa administração para as gerações futuras é que acontecem esses problemas e essas empresas acabam vindo à falência. E aí nós vamos tratar de como se abre uma empresa, quais são os passo a passos. Ah, Raquel, o advogado ele abre empresas? Não. Quem faz a abertura das empresas são os contadores. Porém, na abertura das empresas, na adequação dos portes, é que começam a ter os problemas que vão repercutir na contabilidade, nas questões financeiras das empresas, que não se sustentam e acabam tendo os problemas que nós tratamos, né? Então, vamos lá. As empresas, elas começam sem uma assessoria jurídica. Elas começam com um contador fazendo a sua parte. Não estou aqui criticando todos os contadores, mas critico, sim, muitas atividades de contadores. Por exemplo, recentemente, um cliente foi abrir uma empresa, estava começando do zero, era para ser microempresa, microempreendedor, tá? É uma limitada com sócios no porte de microempreendedor. E o contador já colocou no contrato social uma EPP, uma empresa de pequeno porte, que vai ter a sua tributação com lucro presumido. Ou seja, um imposto que ia pagar 1.000 vai pagar 5.000. E aí a empresa já começa errada, já começa pagando muito mais do que ela é capaz de pagar, porque essa adequação de porte é justamente para adequar o faturamento, os impostos ao faturamento da empresa, a sua capacidade econômica. Existe esse enquadramento e acaba que as aberturas dessas empresas não consideram os portos adequados, gera uma sobrecarga tributária, o faturamento não dá conta de tudo isso, e aí começa a sonegação, começa problema trabalhista, começa a economizar com insumos para a fabricação dos produtos e dá problema nos produtos, e isso vai estourar onde? No jurídico. Nós aqui vamos ter que resolver todas essas questões. Aí nós chegamos com o nosso direito empresarial, com a nossa justiça, com as nossas leis, para adequar toda aquela empresa, sendo que o nascimento dos problemas, ele não está nas nossas mãos, digamos, nas nossas mãos jurídicas. E é esse o motivo de nós estudarmos tudo isso.
Porque no momento que a gente começa a entender a empresa, a entender o seu nascimento, a entender as motivações do empresário, a entender o conhecimento dele, a maturidade empreendedora dele, nós começamos a entender as causas dos problemas. E aí nós conseguimos conectar o direito, conectar a nossa expertise, a nossa técnica, né, a uma empresa que está construída de uma forma adequada. Então, nós vamos sim interferir na gestão empresarial, nós vamos sim interferir na estruturação administrativa, tá? Nós vamos sim precisar entender como essas estruturas acontecem para a gente ver, olha, para a gente conseguir sair de onde estamos, né? Com uma empresa endividada ou com uma empresa à beira de um endividamento, com muitos problemas ou com um excesso de contencioso, porque uma micro e pequena empresa, basta ter 5 processos, tem excesso de contencioso, gente, eles não vão dar conta. Basta nós entendermos que a causa desses problemas está justamente na sua gestão, é que nós vamos conseguir aí propor soluções efetivas. Não adianta nós chegarmos com o direito, com as soluções contenciosas, com defesas, com contestações, nós vamos só trabalhar o passivo da empresa. Nós vamos só ficar trabalhando com aquela empresa que lá no seu nascimento, lá nas suas estruturas mais fundamentais, né, não dá suporte para isso. Se eu estou com um excesso de carga tributária, não adianta eu reduzir custos, não adianta eu fazer acordo em processo, não adianta eu empurrar processo com a barriga. A empresa não vai sair de onde ela está para uma fase de crescimento. Nós vamos continuar com simplesmente botando gasolina no fogo. Aquilo ali vai continuar crescendo. Então, o primeiro passo para a gente entender isso, o primeiro passo para a gente entender essas empresas e entender como elas funcionam e entender aonde nós podemos encontrar soluções extrajurídicas que vão impactar no jurídico, onde nós podemos encontrar estruturas que nós podemos construir, né? Onde nós podemos encontrar ferramentas para nos trazer informações para construir estruturas jurídicas mais eficientes, vai começar pelos motivos que aquele empreendedor empreende. Então, vamos lá. Sexto modo, primeira aula, por que o brasileiro empreende? E por que isso vai impactar? Gente, as motivações do empreendedorismo, elas trazem consigo conhecimentos sobre empreendedorismo, elas trazem consigo conhecimentos administrativos ou não. Então, por exemplo, se nós pegamos uma pessoa que é funcionário, que é empregado e que tem um grande talento que trabalha na empresa, ele tem um grande talento e ele se sente menosprezado, ele se sente pouco prestigiado, desvalorizado dentro daquela empresa. Essa é uma das causas do empreendedorismo. O funcionário deixar de ser funcionário e ir empreender, ir abrir o seu negócio próprio, ir abrir a sua própria empresa, porque ele acha que ele faz um excelente trabalho e ele poderia ter mais lucro com isso. Então, uma das causas do empreendedorismo é: eu não quero mais ter patrão. Beleza, então vamos pegar esse exemplo. Pegando esse exemplo, ele não quer mais ter patrão, porque ele acha que o trabalho dele pode dar mais lucro se ele não tiver que trabalhar para alguém, se ele deixar de ter o salário e ter, né, a lucratividade daquela empresa, tá? Aí nós temos que analisar, bom, se a pessoa começou a empreender porque ela quer deixar de ter patrão, só que ela quer um rendimento estável mensalmente, ela quer no final do ano ter o seu 13º, porque ela está acostumada com a legislação trabalhista, ela está acostumada com esse padrão de rendimentos, padrões de salário. Ela acha, inclusive eu já tive pessoas, né, que empreenderam, que têm os seus negócios, né, que começaram um empreendimento, foi num restaurante, e uma das sócias disse: mas e o meu FGTS? Por que vocês não vão depositar meu FGTS? Falava isso para o contador. Por que eu não vou ter um FGTS recolhido? Por que eu não vou ter um 13º salário? Por que eu não vou ter 30 dias de férias, mais 1/3 de férias? Se agora eu sou dona do negócio, olha a desconexão e a descompreensão completa
sobre o que é empreender, sobre o que é deixar de ser um funcionário, deixar de ser um assalariado para ser dono de um negócio. Os outros 2 sócios compreendiam a situação, compreendiam que aquilo ali era um absurdo, e eu fui conversar, então, com essa sócia, esclarecendo para ela o seguinte, ó, se a empresa te pagar mensalmente o salário base da categoria do que tu faz dentro da empresa, tá? Os 12 meses, mais o 13º, mais as férias, tá? Mais as férias do 13º e o FGTS, seriam todos os valores que seriam pagos para ela, a gente soma tudo isso, dá cerca de 40 mil reais. Gente, 40 mil reais por ano no salário base, com 13º, férias e FGTS. Inclusive, o recolhimento dos 8%, fiz o cálculo, somei tudo isso e mostrei para ela, vai dar 40 mil reais. Com o faturamento que a empresa está tendo hoje, uma média dos últimos 6 meses de faturamento, ou seja, tem mês que tu recebe mais, tem mês que tu recebe menos. E ela, eu sou indignada com isso, por que não mantém o rendimento maior? Então, se eu tiver se a gente pegar a média dos últimos 6 meses, tá? E considerar que essa vai ser a média anual, porque a empresa só tinha 6 meses com esses sócios. E se eu fizer esse cálculo, que a média dos últimos 6 meses que você recebeu, tá? Era um valor X multiplicado por 12, você vai receber por ano 65 mil reais aproximadamente. Vamos ser pessimistas e vamos dizer que essa média anual seja menor. Você vai receber 50 mil, ou seja, 10 mil a mais do que ela, porque ela só tinha 15% de participação na empresa, tá? Então, você vai receber 50 mil sendo pessimista. E assalariado, trabalhando assalariado, recebendo 13º, férias e recolhendo os 8% do FGTS, você vai receber 40, ou seja, 10 mil a menos. Porém, tem mês que tu vai receber X, tem mês que tu vai receber X menos 2. Vai ter essa oscilação e vai depender de ti fazer uma reserva para no final do ano ter um valor para usar como tu usava teu 13º. Mas a situação vai depender de ti fazer essa reserva. O FGTS não vai ser depositado porque não existe FGTS para sócio. O que existe é tu pegar esses 8% mensalmente e colocar na poupança, que vai ter um rendimento muito melhor do que dentro do FGTS. Adivinha o que ela quis? Ela quis sair da sociedade e ter a carteira assinada, porque ela disse que ela se sentiria mais segura. Então, gente, quando a gente trabalha com micro e pequenos empreendedores, a gente se depara, inclusive, com esse tipo de situação. A motivação para empreender dessa pessoa e de tantos outros que a gente vê é justamente para dizer assim, ó, eu quero receber todo o lucro da empresa, mas com uma estabilidade de rendimento e com garantias trabalhistas. E eu digo, tá, mas agora você é o seu patrão. Você dá a ordem e obedece a ordem. Você tem uma dupla atividade. Você vai deixar de ser mandado, você vai deixar de receber ordens, você vai receber todo o lucro da empresa, porém, depende de você empreender. Depende de você cumprir um horário que a empresa, que os teus clientes desejam. Então, você entende que a causa do empreendedorismo, a motivação, o que leva a pessoa a empreender, vai ser fundamental para ela compreender a estrutura de uma empresa e para ela administrar essa empresa. Diferente de um empresário que chega para mim e diz assim, olha, eu já tive outros empreendimentos, né? Eu tenho uma noção administrativa, mas isso já faz algum tempo, né? Porque ele fez uma outra faculdade, e daí ele foi ser profissional liberal por um tempo, dentista, enfim. E aí agora ele diz, não, agora eu vou empreender novamente. Eu tenho aqueles conhecimentos, eu tenho aquela experiência, e aí a minha dificuldade, então, agora vai ser qual? Vai ser mostrar para ele o que mudou, e fazer ele entender que ele mudou algumas coisas, que muitas coisas mudaram nesse tempo que ele tinha a empresa, e agora
né, com a nova situação, com a nova realidade. Bom, enfrentamos estamos enfrentando uma pandemia e tudo mais, tecnologia, tudo isso influencia, né, em diferenças, mas ele sabe o que é empreender. Ele sabe que nos primeiros anos, inclusive, ele vai conseguir, no máximo, ter o rendimento para manter suas contas fixas mensais pessoais. Que ele não vai ter um lucro, que ele prefere pegar aquele lucro e reinvestir na empresa, porque ele quer chegar num outro nível de empreendedorismo. Ele quer superar o nível de empreendedorismo que ele teve na última experiência. Então, para esse empresário, que eu estou, inclusive nesse momento, eu estou fazendo a estruturação da empresa dele, eu falo com ele num outro nível, que eu falei com outros empreendedores, que simplesmente empreenderam para não ter patrão. Né? Então, esse empresário agora, ele tem ele tem uma visão técnica, ele tem uma visão desafiadora sobre a empresa, ele sabe que ele vai precisar abrir mão de muita coisa, ele sabe que nesses primeiros meses ele vai trabalhar muito mais do que qualquer funcionário, do que ele vinha trabalhando como profissional liberal, mas ele está disposto a enfrentar isso, porque ele sabe, ou pelo menos ele tem uma perspectiva mais factível do que ele pode ganhar lá na frente. Ele tem uma visão a longo prazo. Tá? E um terceiro tipo, digamos assim, que já enfrentei também, e aqui eu estou dando os exemplos, e daqui a pouco a gente vai pontuar toda a questão mais técnica envolvida. Um terceiro exemplo é aquele empresário que quer realizar um grande sonho. É aquela pessoa que tem uma habilidade, uma técnica, ela tem um conhecimento específico e ela quer realizar um sonho, um impacto social. Ela quer gerar um impacto social. E aí, para esse tipo de empreendedor, ele não tem nem a visão de funcionário, de empregado, né, de colaborador, que quer manter direitos completamente absurdos, mas ele também não tem um conhecimento administrativo, de administração, de gestão, de contabilidade, de assessoria, enfim, ele não tem um conhecimento ainda. Mas ele sabe muitas vezes que ele precisa buscar isso, ou ele vai buscar sozinho, ou ele vai contratar assessorias, ou vai fazer um pouco dos dois, né? Que é o melhor até, quando a pessoa também busca os seus conhecimentos, né? Busca a sua forma de interpretar as coisas. Então, esse terceiro grande motivo de realizar um sonho, né? Ele também traz deficiências muito maiores do que o segundo exemplo que eu dei, né? Então, a motivação do empreendedor, ela conta muito no momento que nós vamos conhecer a empresa ou conhecer a pessoa que quer abrir uma empresa. Porque a gente vai saber qual é o nível de dificuldade que vai ter de explicar para ele muitas coisas. No primeiro exemplo que eu dei, eu não consegui convencer a aspirante empresária que não deu certo, né? Eu não consegui convencer ela de que empreender, ainda mais no setor que ela estava empreendendo, que era no ramo alimentício, era um restaurante, enfim. Até hoje eu sou advogada eu sou assessora desse restaurante, e ele deu super certo. Na pandemia não fechou, teve suas dificuldades, mas enfim, todo mundo teve, né? E conseguiu manter um faturamento, enfim. Entende assim, ó, a pessoa quando não está disposta a mudar a sua visão, gente, não adianta insistir. Tá? Então, tem que ver até que ponto as pessoas estão dispostas a assumir o mindset empreendedor, né? Aquele mindset de correr o risco, de saber calcular riscos, de ter noção de quando precisa calcular seus riscos, né? Então, essa transformação do empreendedor, daquela pessoa que quer fazer alguma coisa para ganhar dinheiro, e realmente o empresário que entende os altos e baixos, os desafios, né? E que está disposto a fazer mudanças pessoais, de hábitos pessoais, para conseguir levar aquele empreendimento adiante, é uma jornada que a pessoa tem que estar decidida a fazer. E você tem que perceber isso no empresário que você está assessorando. Porque se você não prestar atenção nisso, você vai começar
a exercer o seu trabalho, a fazer a assessoria, a passar tudo, a explicar para ele, e ele não vai levar adiante isso. Ele tem problemas muito mais principiológicos da empresa, digamos assim, para ser superados. E que se você percebe isso, você mostra para ele, né? Olha, eu entendo que você compreende as coisas desse modo, porém, né, nós vamos precisar fazer ajustes aí. E onde que tudo isso realmente impacta, né? Faticamente, né? No campo de batalha ali, no que isso impacta? O nível, a motivação e o nível de compreensão sobre empreendedorismo do empresário, do nosso cliente, vai nos traduzir qual é o nível de importância e o nível de execução que ele tem sobre planejamento. Tá? Então, se é um empresário que está decidindo empreender, aquele empreendedor que quer empreender, né, que quer abrir uma empresa, ou que abriu uma empresa, desconsiderando a importância do planejamento, mostrar para ele essa visão mais estruturada sobre como funciona uma empresa, falar em termos técnicos, passar logo para apresentar regulamentos, apresentar planilhamentos, exigir dele um acompanhamento contábil, a gente começar o nível da conversa já nesse nível, ele vai entender como algo que ele não precisa. Tá? Então, aqui já vai uma grande dica, né, para os advogados que atuam na área de direito empresarial. Se você estiver em frente a um cliente que se motivou por a motivação dele já não considerou o empreendedorismo como ele precisa ser considerado. Disso você entende que ele não dá atenção ou importância para planejamento. Se você, e ele precisa dos seus serviços, ele precisa que você atue dentro da empresa. Se você partir logo para uma situação de alto nível de planejamento, de regulamentação da empresa, de formalização de atos e de arquivamento de documentos, se você começar a conversa já nesse nível, você não é útil para ele. Apesar de ser a coisa que ele mais precisa, você não é útil para ele. Como que você vai ser útil? Compreendendo e apresentando isso de uma maneira muito mais lenta, com muito mais paciência. Então, provavelmente, esses empreendedores, eles vão te procurar para resolver problemas que já foram judicializados ou estão prestes a judicializar, ou questões administrativas, autuações, enfim, afinal, ele não planejou nada, né? Então, você vai começar a resolver aquilo ali, tirar aquele grande problema das costas dele e começar a mostrar para ele que existem, nossa, você descobriu que existem ferramentas para aquele tipo de empresa que solucionariam problemas mais próximos a ele, né? Então, você precisa começar uma conversa, você precisa apresentar a estruturação de negócios como algo mais solucionador de problemas primeiro. E aí você vai tentando gerar essa transformação. É possível fazer isso? É. E eu te digo assim, que quando a pessoa vira a chave, ele passa a ser o seu melhor cliente, porque você passa a ser a pessoa em quem ele mais vai confiar. Já quando ele começa a não compreender isso e começa a insistir que a forma que ele faz é a forma correta, que você só precisa resolver aquele processo, resolver aquele problema, fique nisso. Tá? Então, aqui vai uma dica aí, inclusive na prospecção ou na manutenção dos clientes, não adianta insistir, porque as questões são muito mais pessoais e elas não vão ser resolvidas com regulamentos jurídicos, com documentos, com a tua estruturação, com compliance, com assessoria, enfim, não vai ser resolvida dessa maneira, tá? Então, por mais que você explique a utilidade do compliance, relacione com corrupção, com atos anticorrupção, cara, ele já praticou atos corruptivos da empresa dele, mesmo sem querer, desde o começo. Então, essa não é uma linguagem que vai comunicar, tá? Então, prestem atenção nisso. Mas vamos lá, vamos voltar ao nosso assunto. Segundo a revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, né? Eles fizeram uma pesquisa para saber quais são as principais causas desse empreendedorismo.
O principal motivo que leva o brasileiro a empreender é a realização de um sonho, tá? Então, é aquele terceiro exemplo que eu dei ali. É a realização como principal motivo do empreendedorismo brasileiro. Em segundo e terceiro lugar, vem aumentar a renda, ou seja, aquele empreendimento, aquele negócio que ele está fazendo não é o objetivo principal daquela pessoa. Então, ela tem uma atividade principal e ela resolve empreender para aumentar a renda. E aí existem dois tipos de cliente. Aquele que faz isso porque ele quer migrar para aquele plano B que ele está colocando em prática. Então, já estruturei assim, e é importante nós nos preocuparmos que ele precisa manter as contas, ele precisa manter a subsistência, mas ele quer empreender. E assim, vai chegar na tua frente pessoas dizendo assim, não, eu vou largar o emprego e vou empreender, e você vai dizer, não, eu vou manter o emprego enquanto eu puder, mas vou trabalhar dobrado e vou começar essa empresa nesse ramo, tá? Porque é um sonho dele, né? E ele quer primeiro aumentar a renda e depois ele migrar para transformar aquele empreendimento na sua principal atividade. Então, quando isso acontece, a estruturação ela tem que considerar, né, que existe esse período de transição. E nós temos que estar preparados para aceitar esse período de transição e dentro dos recursos dele, inclusive dos recursos de tempo, da disponibilidade de tempo dele, né, estruturar aquela empresa no ritmo que ele consegue dar conta. Então, não adianta, vamos estruturar uma empresa do zero, ele é empregado, está empreendendo, vamos fazer tudo o que é possível fazer. Não, nós temos que adaptar os nossos serviços, né? Toda a estruturação de contratos, né? De ajudar ele na prospecção dos clientes dele, enfim, no ritmo que ele consegue se adequar. Agora, aquele empreendedor que quer ficar só no aumento de renda, nem vale a pena prospectar como cliente, tá, gente? Ele é funcionário, ele quer continuar funcionário e está abrindo aquela empresa só para aumentar a renda por um período, né? Às vezes é até um negócio lucrativo, né? Que exigiu a participação de um advogado, mas não vale a pena a gente investir muito nesse cliente, porque quando a coisa apertar, quando a empresa exigir, ele não vai corresponder, né? E a empresa vai ficar estagnada e em pouco tempo vai fechar. Então, quando é uma segunda atividade do empreendedor, e eu tenho várias, tem servidor público que faz isso, né? E tem empresas assim, ó, com ótimos faturamentos, mas ele não vai sair da atividade pública. Então, ele mantém a atividade e aí você tem que adequar a velocidade do teu trabalho para a velocidade que ele consegue empreender, né? E, por fim, vem aquele empreendedor que não quer trabalhar para outra pessoa. Então, ele vai empreender porque ele não quer trabalhar para outra pessoa. Ou ele aceita aprender a empreender, ou ele vai tentar fazer do jeito dele, tentar tirar o máximo de valor possível, né, de valores, vai pegar todo o lucro para ele, vai deixar de pagar imposto porque ele é revoltado com o governo, né, e em seguida a empresa dele vai fechar. Então, quando a gente pega clientes nesse nível, né, é complicado nós convencermos ele do contrário, tá? Vale a tentativa, mostrar para ele que não é bem assim, né? Que ele tem que ser o patrão e o empregado ao mesmo tempo. Vale a pena a gente investir nisso por um tempo, mas não vale a pena a gente continuar quando a pessoa não quer entender, né? Mas quando a pesquisa dessa revista ela reformula essa pergunta e pergunta, né? O que vem à mente da pessoa, qual é a ideia que vem, né? Qual é a ideia que é remetido quando se fala em empreendedorismo? Aí as pessoas respondem que é a realização de um sonho, que é ganhar mais dinheiro, mudar o mundo ou causar impacto social, ter autonomia e pagar as contas, tá? Então a gente vê aí que o brasileiro ele ainda mistura muito. Muito, se nós formos comparar a outros países, ele mistura muito a questão de empreender com ganhar mais dinheiro do que ser empregado, mantendo uma mesma estabilidade. O brasileiro ele trabalha muito com essa questão de ter estabilidade. E, gente, empregado ou empreendedor, estabilidade não existe, tá? Porque o empregado, a qualquer momento, ele pode ficar desempregado.
seja por uma demissão, seja pelo fechamento da empresa, seja pela economia, seja pela pandemia, seja pelo que for. Ele pode perder o emprego, aquilo não é nenhuma garantia vitalícia, né? E essa história de ganhar mais dinheiro vai remeter à nossa segunda aula, que nós vamos falar mais depois, é que o brasileiro ele entende que passar a empreender é ganhar dinheiro rápido. Relaciona muito essa questão do ganhar dinheiro rápido. E o que isso gera dentro da empresa? O ganhar dinheiro rápido gera a situação que o empreendedor ele não planeja um reinvestimento e ele impede o crescimento da empresa. Tá? Então, isso é o que mais existe, tá? O brasileiro, ele quer ganhar dinheiro rápido, ele até ganha dinheiro rápido, mas ele não entende que para aquele negócio ser próspero, ter uma longevidade, digamos assim, ele vai precisar levar parte do seu lucro para dentro da empresa de novo. Ele vai precisar reinvestir. Eu já vi empresários que não compram nem cadeiras novas para dentro da empresa, porque eles estão pagando a construção da sua casa gigante lá. Todo o dinheiro, ele suga, ele maltrata a sua empresa, ele suga todo o rendimento dela para satisfações pessoais. Tá? Então, empresas assim, ó, que chegam num porte até de virar uma média empresa, vão à falência, porque o empresário, ele vai sugando, ele não reinveste, ele não reinveste, ele não reinveste, ele só reinveste, assim, o extremamente necessário para não fechar as portas, né? Ele vai caindo, daí ele, não, eu tenho que, né? E volta porque ele quer ter um status, porque relaciona muito a questão de ser um empreendedor, de ter um status, de ter uma posição social, de aparentar muita coisa, de ter o carro do ano, de ter a melhor casa, de andar muito bem vestido, de ter o último celular, enfim, a imagem que o brasileiro constrói sobre o empresário é essa. Então, ele não compreende que o planejamento de reinvestimento é o que mantém a empresa viva. Né? Não tem como nós mantermos uma empresa em funcionamento se não houver um reinvestimento daquilo que ela própria gera. Então, tem também aqueles empresários que tiram dinheiro do emprego para botar na empresa por um bom tempo, então eles têm uma lucidez de que precisa de investimento, mas a grande maioria, ela não entende que planejamento e reinvestimento na própria empresa é o que vai levar a empresa a existir a longo prazo, né? Então, essa necessidade do ganho rápido impede esse crescimento. Aí nós vamos para uma reestruturação, pensando num potencial de crescimento daquela empresa, mas o empresário, ele está motivado em ganhar dinheiro e não reinvestir. Então, ou você apresenta para ele o mundo do empreendedorismo, de que existe esse reinvestimento, de que esse reinvestimento é necessário, e você consegue convencê-lo apresentando atividades, né? Apresentando serviços para ele que podem levar esse crescimento da empresa. Olha, hoje você vai ter que reduzir a sua retirada de 10 para 5, para a gente pegar esses 5 com mais a lucratividade excedente que der, para nós reinvestirmos por 12 meses nesses pontos específicos planejados dentro do plano de negócios, tecnologia, capacitação dos funcionários, capacitação do próprio empreendedor, né? Melhorar a estrutura física, enfim, para daqui 2 anos nós começarmos a recuperar esse investimento que a própria empresa fez nela, né? E aí nós temos uma ascensão dentro do mercado para atingirmos um outro nível de clientes ou uma parcela maior de clientes. Entende que para a gente conseguir chegar nesse nível de apresentação dos nossos serviços, nós precisamos entender e convencer e mostrar para o cliente o que significa ele querer a empresa dele simplesmente para ganhar mais, né? Na verdade, a empresa, ela consome tudo que ela produz. Se nós formos levar a cabo assim, e pegar qualquer empresa, a gente consegue fazer ela consumir tudo que ela produz para o crescimento dela, né? E aí que vai a briga, digamos assim, do sócio com a empresa. A empresa quer o dinheiro para crescer e o sócio tira o dinheiro e não deixa ela crescer, mas ele quer que a empresa cresça para ter mais lucro.
E esse ciclo é o pensamento mais limitante, digamos assim, do empreendedorismo. E aqui seguindo, então, que a pesquisa ela ainda traz outros dados para a gente, que quase metade dos entrevistados nunca empreendeu antes, tá? Então, a grande maioria dos empreendedores, das novas empresas que abrem, ele nunca empreendeu antes, né? A renda média desses empreendedores é de menos de 10 mil reais, e 1/3 dos empreendedores, ele começa sempre na informalidade, tá? Então, e aí que nós, às vezes, somos procurados, né, para levar para a informalidade, para a formalidade essas empresas. Contando um caso aqui, eu fui procurada por um pessoal que era motorista de aplicativo, tá? Do Uber, enfim, tem outros aplicativos também que já tem uma ascensão aí. Eu fui procurada por essas pessoas porque eles abriram um MEI para ter a empresa do aplicativo. O motorista, ele pode ter MEI, mas o dono da empresa não, tá? Que não é uma empresa que entra no KNAI do MEI. Então, eles ficaram trabalhando com o MEI porque eles acharam que nos primeiros meses de funcionamento daquele aplicativo que eles mesmos desenvolveram, por não ser conhecido, competir com o Uber, né, com outras plataformas grandes, 99, aqui no Sul tem Garupa e tal, são muito grandes, eles acharam assim, não, nós vamos fazer umas 20, 30, eram 4 pessoas, nós vamos fazer umas 20, 30 corridas, né, por mês aí, até as pessoas conhecerem e tal. No primeiro mês, eles fizeram 3 mil corridas. Um aplicativo desconhecido. Eles fizeram 3 mil corridas. Quando o setor é bom, quando aquela atividade ela está em ascensão, ela está em ascensão. Mesmo que a pessoa comece totalmente pessimista e desanimada, ela está em ascensão, ela vai, qualquer um que começar vai pegar a onda dessa ascensão. E isso nem sempre é bom, porque eles estavam completamente despreparados, né? E aí, convencer essas pessoas que o planejamento aqui ele vai muito mais além do que abrir uma limitada e deformalizar algumas coisas, porque pensa, ou eles embarcam nessa ascensão e crescem muito, mas com uma necessidade de pegar todo o dinheiro que está entrando e reinvestir na própria empresa, na plataforma, no marketing, na contratação de mais, na remuneração melhor dos motoristas que vão entrando para a plataforma, enfim, né, deles terem praticamente manterem o rendimento que eles tinham lá quando estavam trabalhando para o Uber e tudo mais. Foi muito difícil, mas 2 deles estavam completamente cientes disso. Por quê? Porque eles começaram a estudar as grandes plataformas. Então, eles tiveram, assim, o que eu digo, assim, ouro da ideia, né? A ideia de ouro. Eles foram estudar como que as outras plataformas começaram. E as outras plataformas começaram com muito mais dificuldade que eles, porque elas abriram o caminho. Elas, né, cortaram o mato lá dos aplicativos de carro por aplicativo. Então, a ideia, a proatividade deles, né, de ir buscar essas informações e verem que quem começou e quem fez toda a publicidade disso teve muito mais dificuldade, investiram muito dinheiro sem tirar R$1 de retorno e eles estavam conseguindo tirar algum retorno. E mesmo com o planejamento de reinvestimento, foi possível eles manterem o rendimento para suas contas fixas, porque não adianta, gente, se a pessoa não tem o rendimento para sua manutenção básica, ela não vai fazer nada direito, absolutamente nada. Ela não consegue pensar sobre nada, ela não consegue ter ideias. Então, eu disse assim, a manutenção de vocês têm que manter, né? E eles pegaram um valor bem baixo mesmo, assim, para as contas fixas, eu acho que esposas, enfim, a família, eles já tinham, né, um rendimento. E aí conseguiram alavancar isso. Então, mas assim, foi uma mudança de mindset muito profunda. E hoje eles já estão pensando assim, e já teve oportunidade deles poderem tirar mais rendimento, eles não, vamos fazer uma reserva, vamos deixar esse dinheiro investido e vamos pensar nas possibilidades que vão acontecer daqui para frente, porque com a pandemia, com a instabilidade financeira e tudo mais, eles não sabem o que vai acontecer. Eles não, de repente eu tenho que ter esse valor para me sustentar a empresa por um tempo. Então, assim, ó, mas 2 não concordavam.
não concordavam e estão até hoje meio indignados com isso, mas aceitaram meio goela abaixo, mas aceitaram. Então, essa motivação interfere em tudo, né? Quando a gente fala que eles são informais ou mal formalizados, é um problema que vai encontrar em todos os setores, e às vezes em empresas até com reconhecimento social, quando você vai ver, a formalização dela está toda errada. Você vai ver lá o registro, o KNAI está errado, ela está trabalhando e é só uma questão de tempo de tudo estourar. Quando a gente pega algo que vai estourar ainda, é mais difícil do que o que já estourou. Porque, às vezes, é mais difícil a gente mostrar para o empresário como que aquilo ali vai dar problema. Então, assim, a nossa preocupação em entender isso é fundamental para o êxito do nosso próprio negócio, gente. Então, entenda quais são as causas e os níveis de compreensão do empresário para ele estar naquela atividade, né? E como que você vai trabalhar com isso, ciente de que você vai encontrar todas essas realidades aqui, às vezes misturadas dentro de uma empresa, né? Então, a maior dificuldade que esses empreendedores têm se relacionam à gestão financeira e, consequentemente, ao planejamento do negócio. Gestão financeira é em todos os níveis de empresa. As pessoas têm dificuldade, sim. Se não é o gestor que está lá aguentando tudo, que faz uma gestão financeira coerente, que faz uma gestão financeira planejada, que tem uma administração profissional, é o sócio ou são os diretores, gerentes, né? Enfim, ele está sempre brigando com alguém que não entende aquilo ali. Tá? Então, quando a gente conversa com o empresário, a gente tem que também entender esse universo no qual ele está inserido. Perguntar, e aí? Mas e o teu sócio? E o teu gerente? Como que é a compreensão dele? Às vezes a pessoa confia muito no gerente que está ali junto com ele, trabalhando, que não está pagando hora extra porque paga um salário melhor, né? Tentando investir, inclusive, na formação dessa pessoa, mas a pessoa não tem esse espírito empreendedor, essa visão de risco, né? De assumir riscos, de saber o risco do negócio, né? De tentar, de saber que todo o dinheiro que entra não vai ficar para a empresa, que tem imposto para pagar, porque às vezes dá um fluxo de caixa muito grande, né? Um faturamento muito alto, mas a margem de lucro é baixa. Então não adianta entrar 1 milhão na conta se 990 mil vão para a manutenção do negócio. E aí, aquele gerente que está ali, que é o braço direito daquele empresário, que sabe muito da operação, né? Ele não tem essa visão, então o proprietário, o sócio, ele está sempre naquela luta constante, né? De fazer aquela pessoa entender. E isso prejudica também, a gente também tem que entender esses níveis, né? Dentro da empresa. Então, continuando aqui, a gente também conclui, né? A gente também chega à conclusão que a forma de empreender, ela está muito relacionada à cultura do povo onde estão essas empresas, né? Então, a nossa forma de empreender, ela está muito relacionada à nossa cultura. E o que é a cultura brasileira? Né? Quando a gente vai estudar o brasileiro, inclusive lá no MBA, que a gente tem contato com pessoas, né, com estrangeiros, com pessoas que estudam empreendedorismo, que a gente como que eles veem o brasileiro e como que o brasileiro realmente é, né? Nós somos um povo muito criativo, tá? Justamente, até por causa do clima, enfim, que proporciona aí uma alegria, digamos assim, né? Muito sol, a cultura das músicas, enfim, o brasileiro, ele é criativo por natureza, só que ele não planeja nada. Ele não planeja nada e ele é muito imediatista. E aí, esse é o problema. A criatividade de superação, de superar desafios, de enfrentar problemas, de tomar os tombos, levantar e continuar. Nem todos os povos do mundo, até os países mais desenvolvidos, eles não têm uma cultura tão de superação como o brasileiro. O brasileiro supera muita coisa, tá? E ele tem muita criatividade. E é assim, a criatividade por si só, ela não é ruim, ela é ótima. Afinal, nós estamos falando de empreendedorismo, né?
Mas o que acontece? Como o brasileiro também não se planeja muito e não se preocupa muito sobre finanças, não se preocupa em aprender sobre isso, quando surgem problemas, ele usa a criatividade desqualificada, muitas vezes, para tentar resolver. Na melhor das intenções, a gente sabe que a maioria das pessoas é na melhor das intenções. O problema é que das más intenções fazem mais barulho. Mas, enfim, ele usa essa criatividade que era para aplicar toda no desenvolvimento do produto ou do serviço e no marketing, ele usa também nas questões financeiras e de regulamentação. Então, quando a gente vai considerar as causas do empreendedorismo, a gente também tem que entender isso. Que o brasileiro, ele vai usar da criatividade que deveria ser canalizada exclusivamente para o produto ou serviço e para o marketing, também para a questão financeira e para a questão de regulamentações. E é aí que dá o problema. Porque ele tem uma brilhante ideia de tentar resolver as coisas sem buscar o conhecimento e sem planejar. E é aí que nós entramos. Então, quando nós vamos nos relacionar com esses clientes, com esses empreendedores que têm muitas ideias mirabolantes para resolver aquilo que eles não deveriam resolver assim, a gente tem que começar a mostrar para ele que ele pode exercer essa criatividade, que ele pode, né, extravasar esse poder que ele tem, essa habilidade que ele tem, esse sonho que ele tem, porém está limitado a alguns setores da empresa. Para ele extravasar isso em outros setores, ele vai ter que buscar conhecimento e assessoria. Tá? Então, nós também temos que ter essa sensibilidade, né? Porque a participação dos micro e pequenos estabelecimentos na economia brasileira, né? Ela é muito grande, tanto no positivo quanto no negativo. Abre muita empresa, mas fecha muita empresa também. Então, nós estamos lidando com uma questão cultural de criatividade, de pouco planejamento e de alto impacto social. Entende o poder que nós podemos ter se nós passarmos a assessorar essas empresas, a entregar justamente o que falta para elas? O que pode ser transformador no empreendedorismo brasileiro? E eu acredito nisso, gente. Eu acredito que se a gente unir essa criatividade com o planejamento, com a estratégia, com a assessoria, não só assessoria jurídica, principalmente a contábil também, com a criatividade e o impacto que essas empresas causam na sociedade, a transformação que isso pode gerar, né? E aí eu trago para vocês, e tá no material de apoio aqui, uma pesquisa do Sebrae que comparou empresas, né? Entre 2013 e 2005, com empresas de 2000 a 2002. É uma pesquisa antiga? É uma pesquisa antiga. Só que foi uma das pesquisas que eu encontrei que trouxe mais subsídios no sentido de que como que essas empresas impactam? Claro que as porcentagens, os números, eles estão desatualizados. Mas a lógica desse impacto social, das motivações com os níveis de fechamento das empresas, enfim, é um material interessante de ler para entender essa lógica, né? Ela nos mostra os fatores e condições empresariais e econômicas que contribuem para o êxito de micro e pequenos empreendedores. Então, ali você vai ver o que contribui para o êxito de determinados assuntos. E nesses assuntos, onde a assessoria jurídica entra, né? Mas nós temos que conhecer, e toda essa fase do curso vai ser para nós conhecermos isso, para nós termos essa compreensão mais global sobre o empreendedorismo, né? Mais fática, digamos assim, nós estamos lá nos fatos da petição, né? Para daí depois nós aplicarmos o direito de uma forma mais apropriada, digamos assim, para essas empresas, né? E aqui o Sebrae traz para nós uma outra classificação para contrapor essa questão do empreendedorismo, tá? Que é o autoemprego, tá? O que é o autoemprego? São as pessoas, né? Ele traz esse conceito que são profissionais independentes, né? Que por necessidade ou por capacidade
eles resolvem transformar o conhecimento que eles têm a respeito de determinado assunto em um produto a ser disponibilizado no mercado, ou serviço, tá? Então, essa classificação do autoemprego, ela vem justamente para contrapor, né, aquele conceito que está cada vez mais genérico sobre o empreendedorismo e empreendimento. Então, nós vamos ver, por exemplo, nas causas do empreendedorismo, que algumas dessas causas levam a uma situação de autoemprego e não de empresário. A pessoa faz aquela atividade, tem um rendimento, mas ela não é um empresário, ela não é capaz de gerenciar uma empresa, ela não tem nem vontade de ter uma empresa. Ela só tem a necessidade de usar o conhecimento que ela tem para gerar um rendimento pessoal. Não é algo escalonável, não é algo que vai atingir outras pessoas. Ela exerce aquela atividade, entrega aquele serviço ou produto e gera um valor só para si. Ela não tem uma dinâmica empreendedora, ela não tem uma dinâmica empresarial. Então, nós temos que também distinguir aí, né, quando que nós estamos tratando com empresários ou com pessoas que abriram uma empresa e que estão tentando gerenciar aquele negócio, mas que, na verdade, seria até mais lucrativo para ela passar para a categoria de autoemprego. Né? E já presenciei muitas dessas situações e já participei do fechamento da empresa e a pessoa voltou a exercer a atividade exclusivamente individual, tá? Nem sei se ela manteve depois o registro da MEI, mas é uma atividade exclusivamente individual, que ela teve muito mais tranquilidade e conseguiu até ter um melhor rendimento. Então, tem momentos que é melhor a gente dizer assim, olha, é melhor tu não ter uma empresa. Né? Lógico que nós não vamos falar com essas palavras, mas unindo a causa do empreendedorismo, a completa falta de planejamento, a completa falta de disposição em se planejar, a confusão na vida da pessoa que está gerando aquela empresa. É melhor ela ir para uma situação de autoemprego, que no material aqui está melhor conceituada, né, que está especificada, do que ela continuar tentando empreender com aquela empresa, com aquela atividade. Porque ela não tem a disposição, não tem a habilidade, não tem a disposição, não tem nem a vontade de ter a empresa. Ela está fazendo aquilo ali porque alguém falou para ela que ela poderia ter muito dinheiro se ela abrisse uma empresa. E, na verdade, ela não nasceu para isso, digamos assim. Então, a situação do autoemprego, ela precisa ser considerada dessa forma também. Então, toda essa análise, toda essa discussão, toda essa compreensão sobre causas do empreendedorismo, situações de autoemprego, disposições, habilidades, compreensões, maturidades empresariais que nós vamos enfrentar no nosso dia a dia, elas servem aqui para quê? E é esse o propósito dessa aula, para a gente limitar o objeto do nosso estudo e a prática do curso, tá? Por quê? Porque nós não vamos atingir, se nós atingirmos vai ser um efeito colateral, nós não vamos atingir as pessoas que estão numa situação de autoemprego e que se dizem empreendedoras e que têm até aconselhamentos, né, de outras pessoas de abrir uma empresa, mas que no fundo ela não compreende nada disso, né? Então nós temos que limitar essa situação, tá? E a limitação vai ser o quê? Nós vamos atingir aqueles empresários que têm uma grande consciência de que eles precisam de uma assessoria jurídica, que são a menor parcela, tá? Seja para começar um empreendimento, seja para reestruturar um empreendimento. Nós temos esses empresários que têm esse alto nível de compreensão sobre a utilidade e até o valor e a essencialidade de uma assessoria jurídica. Nós vamos ter aqueles empresários que eles até acham que uma assessoria jurídica faria diferença, compreendem que é importante e tal, mas não buscam, né? Os primeiros eles já estão buscando, os segundos eles não buscam, eles sabem da importância, se surgir a oportunidade, talvez eles contratem, ou se começar a ter um risco, eles verem que vai gerar algum problema, eles vão contratar, mas eles estão assim, naquela inércia, entende? Eles sabem da importância, mas dão uma procurada no Google, fazem uns contratos meio Frankenstein lá,
e vão seguindo a vida. Eles, até se surgir a oportunidade, se começar a acompanhar um advogado falando sobre isso, eles vão acabar contratando, mas não é a coisa mais importante para eles. E tem aqueles empreendedores que, apesar de terem uma grande vontade de empreender, eles estão ali patinando porque eles ainda não têm a consciência do que é a assessoria jurídica e a importância que elas vão ter. E no momento que eles conhecerem, eles até vão contratar, mas eles não têm noção de que um advogado pode contribuir para o crescimento da empresa dele, para evitar problemas, para resolver as coisas com mais facilidade, para compreender melhor a burocracia. Eles estão ali, né, achando que eles têm que entender toda aquela burocracia na qual eles estão inseridos, né, e que eles não sabem que o advogado pode ajudar eles, né. E aqui o propósito desse curso é formar advogados que atinjam esse terceiro nível, porque é a grande maioria dos empreendedores, é a grande maioria da população brasileira, gente, que não sabe que eles podem fazer exatamente o que eles querem fazer com muito mais tranquilidade, segurança e até rapidez se eles tiverem uma assessoria jurídica engajada e comprometida com esse crescimento. E aí a gente faz referência à aula 3 do módulo 2. Lembra quando a gente falou sobre o processo de tomada de decisão do empresário? Lembra quando a gente falou sobre as 4 fases, né? As 4 grandes fases do processo de compreensão? E que a forma, né? O empresário que a gente mais teria chance de fazer, de vender, de fechar o contrato, seria aquele com o qual a gente participa de todo o processo de decisão dele. Então, desde do reconhecimento que ele tem um problema ou uma necessidade, até a decisão de contratar contigo. E quando que a gente vai conseguir, juntando agora essas 2 aulas? Se a gente começa a produzir conteúdo, se a gente começa a produzir informação, se a gente começa a produzir conhecimento e até um nível de educação, seja nas nossas redes sociais, seja no nosso trabalho offline, seja onde for, no nosso blog, no LinkedIn, né, publicando artigo no Jus Brasil, seja onde for. Se nós começarmos a fazer esse processo educativo do empreendedor, nós vamos participar desse processo de tomada de decisão, desde o reconhecimento da necessidade ou do problema que ele vivencia e que você pode resolver, né? Então, todo o curso aqui, ele é para te preparar, para você começar a participar do processo de tomada de conhecimento, né, do reconhecimento do problema ou da necessidade do empresário, desde a primeira fase lá daquele processo, daquela jornada, até a decisão de contratar contigo. Então, nós precisamos aqui nos preparar para atingir todos esses níveis de cliente, porque a maioria dos clientes vai nos procurar quando ele já tem um problema, e aí nós vamos retomar com ele todo esse processo de decisão dele, de comprar contigo. Então, ele chega com um processo trabalhista, você resolve o problema, começa a mostrar para ele que existe uma forma de evitar esse problema e começa a mostrar para ele a necessidade que ele tem de uma assessoria que vai ajudar não só ele a evitar esses problemas, como construir possibilidades ou oportunidades de crescimento, né? Mas para a gente participar dessa jornada, a gente precisa entender qual é o nível de compreensão dele do empreendedorismo. Então, se é uma pessoa que já entende sobre negócios, nós vamos mostrar para eles, dentro desse nível de compreensão, o quanto a assessoria jurídica é importante. Agora, se é um empreendedor que não tem um conhecimento, que foi motivado, né, por questões que não incluem esse planejamento, bom, nós vamos ter que começar a educá-lo sobre a necessidade de um planejamento para ser bem-sucedido nos negócios. E aí? Isso tudo aqui vai influenciar na tua produção de conteúdo, vai influenciar na maneira como tu te posiciona no mercado, a tua especialidade, decidir, definir e externar quais são os problemas que você resolve para as empresas, definir os seus serviços. Então, toda essa compreensão sobre o empreendedorismo aqui vai te ajudar nesse processo. É para isso que serve o curso, gente. É para vocês começarem
a se posicionar como advogados empresariais, conhecedores das empresas, dos problemas que você pode resolver, com serviços estruturados e adaptados para essa empresa, e com scripts de venda, com scripts de marketing, digamos assim, com uma estratégia comercial adaptada para cada um desses tipos de cliente, né? Desde o mais consciente ao menos consciente, retomando com eles todo o processo de decisão. Então, aquele cliente que, por exemplo, o meu cliente que eu falei lá no início dessa aula, que ele já teve uma empresa, que ele já tem conhecimento, já sabe a necessidade, mas eu fui mostrar para ele que houve mudanças. Então, eu comecei a participar desse processo de tomada de decisão dele desde o começo de novo. Apesar de ele já ter um nível de consciência mais elevado, a gente começa desde o começo de novo, mostrando para ele, mas você sabe sobre a tecnologia que mudou, sobre as leis que mudaram, sobre agora ele vai abrir a empresa numa localização diferente, né, numa outra cidade. Então, todas essas mudanças, ele começa a entender, não, realmente, eu tenho esse conhecimento, vou utilizar, claro que vai me ajudar, principalmente para entender que as coisas mudaram, né? Então, compreenda os motivos que levam o teu potencial cliente a empreender, né? Se pergunte se a assessoria jurídica pode ser útil para ele. Verifique o que você pode, né? O que pode estar desalinhado no caminho entre a motivação dele de empreender e o objetivo dele. Porque o desalinhamento, olha, eu quero empreender porque eu quero ganhar mais dinheiro agora. E isso vai ser o que eu vou fazer para o resto da vida. Só que para fazer isso para o resto da vida e ter uma lucratividade até o resto da vida, agora você vai ter que reduzir as suas expectativas, porque você precisa reinvestir na empresa, né? Fazer ela criar a gordurinha para conseguir se manter a longo prazo. Entende? Então, entre a motivação e o objetivo é que acontece o desalinhamento e que gera todos os problemas dentro da empresa, tá? Na próxima aula, então, a gente vai ver quais são os maiores desafios desses empresários, né? Vamos listar aí quais são pontualmente os desafios que eles enfrentam, né, nessa transformação entre empreendedor e empresário, tá bom? E na terceira aula nós vamos falar exatamente sobre o imediatismo, porque merece uma atenção especial de pontos bem específicos. Então, até a próxima aula sobre os desafios do empreendedor para se tornar empresário.